Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Livro de Números, capítulo 3, versículo 2. Está escrito assim: E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Que maravilha! Glorifica mais e aplaude mais ainda. Senhor Deus, como é bom te glorificar, te exaltar, te aplaudir, te louvar. E quando nós fazemos isso com toda a força da nossa alma, do nosso coração, quando nós fazemos isso, ó Deus, com muito louvor, nós sentimos o Teu poder, a Tua presença, a Tua graça, a Tua virtude. O Senhor já está neste lugar, mas agora derrame mais da Tua virtude. Em troca deste louvor que está subindo, derrame o Teu poder. Onde estiver uma só pessoa te aplaudindo, derrame a Tua graça agora. Pai bendito, a Tua palavra vai ser pregada neste momento, mas nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar. Então vem agora e tome o lugar do pregador, tome a boca do pregador, fale através dos lábios do pregador, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Quem não tiver lugar, dê glória a Deus. Quanta gente de pé. Mas eu mandei você dar glória a Deus porque você está de pé, porque você, enquanto ouve a palavra, vai estar emagrecendo, fortalecendo as pernas. Obreiro bom na paz e vida é aquele obreiro que a gente põe de pé aqui e fala, fica aí, hein? E volta daqui a um mês, ele está lá. Então é bom, você está fazendo um estágio. Não é por nada não, mas um homem na minha idade, com essa elegância, que não faz academia, num caminho porque não tenho tempo, é porque eu fico de pé muito. Então, por isso que eu falei, dê glória a Deus, você vai ficar bem elegante, tá? Vai sumir a barriga, não precisa fazer plástica, uma bênção. Muito bem, o que eu quero falar com você aqui na palavra de Deus é o seguinte: Arão, irmão de Moisés, constituído como sacerdote, com a missão específica de realizar alguns trabalhos no tabernáculo. Deus falava muito com Moisés, Moisés falava com Arão, e quando Arão foi separado para o sacerdócio, os seus filhos também foram. E Arão tinha 4 filhos. O primogênito, o mais velho, chamava-se Nadab, o segundo chamava-se Abiú, o terceiro chamava-se Eleazar, e o quarto chamava-se Itamar. Todos eles têm nomes bonitos em hebraico. Por exemplo, Nadab quer dizer generoso. Abiú quer dizer meu pai é ele, quer dizer Deus, meu pai é ele. Eleazar quer dizer Deus é o ajudador.
E Tamar quer dizer, provavelmente, não há uma tradução correta ou certa, mas muitos acreditam que Tamar quer dizer terra de palmeiras. Bonitos nomes. Os dois filhos mais velhos de Arão, participaram de uma maneira muito especial da presença de Deus no Monte Sinai. E por serem os dois mais velhos, executavam, debaixo da orientação do pai, Arão, um trabalho de muita responsabilidade no tabernáculo. E assim eles estavam. E a gente fica estarrecido de ler que desses 4 filhos, os dois mais velhos, morreram. Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos. Quer dizer que eles foram cortados da obra de Deus, não tiveram filhos e nem filhos na fé. Que é mais grave do que não ter filhos. Porque nem sempre filhos carnais podem trazer alegria para um pai e para uma mãe. Mas filhos na fé sempre trazem alegrias, não é? Filhos na fé eu considero extremamente importantes, porque são os filhos que estão fazendo a vontade do pai. E no caso o pai é Deus. Quando esses 2 filhos mais velhos morreram perante o Senhor, simplesmente nós lemos que eles morreram porque ofereceram fogo estranho. Vamos ver quando isso aconteceu no livro de Levítico, capítulo 10. Vamos até essa ocasião em que os 2 morreram. Versículo 1 diz assim, estou em Levítico, capítulo 10, versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E puseram incenso sobre ele. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. A tragédia. 2 homens entram ali para queimar incenso no lugar santo, e eles são consumidos pelo fogo do Senhor e morrem. Foi muito triste para Arão perder 2 filhos desta maneira. Ele poderia até ter se revoltado. Puxa, meu Deus, eu sou teu sacerdote e o Senhor mata meus 2 filhos. Mas Arão, apesar da perda e da tragédia, ele não vai abrir a sua boca para murmurar, porque ele sabe o que está acontecendo. Ele compreende que aqueles 2 filhos morreram e ele não tem do que se queixar. Veja aqui a continuação da leitura no versículo 3. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Arão não teve coragem de abrir a boca para dizer nada, nem para reclamar da decisão de Deus. Porque nesse ponto Arão está firme de um princípio poderoso do reino. Então ele sabe que Deus dá a vida e Deus tem o poder para tirar. Quem é Arão para reclamar? Ainda que fossem seus filhos, aqueles a quem Deus consumiu com fogo, Arão está certo de que Deus agiu corretamente. Por isso que ele se calou e compreendeu o que tinha acontecido. Mas para nós aqui, está meio difícil compreender. Nós não estávamos naquela época ali. O que para Moisés e Arão é claríssimo, para mim e para você, é difícil compreender. Que fogo estranho é este que fez com que Deus fizesse sair o seu fogo santo
para que consumisse Nadab e Abiú. Sacerdotes, hein? Que conforme nós lemos aqui, voltando para Números capítulo 3, no versículo 3, está escrito: sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Poxa, não era alguém qualquer que estava ali, não era um estranho levando aquele fogo. Eram sacerdotes ungidos, com as mãos sagradas para fazer o serviço. E mesmo assim foram consumidos. Por quê? Que fogo estranho é esse? Em primeiro lugar, que fogo que eles deveriam utilizar? Analisando o básico. Qual é o fogo que eles deveriam utilizar? Eu quero que você vá comigo no capítulo 16 de Levítico, no versículo 12. Está escrito assim: tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Então, aquele incenso para ser queimado tinha que ser com fogo das brasas que estavam no altar, dentro do véu, no lugar santo. E eles trouxeram fogo, brasas de fora. Pegaram talvez alguma brasa que estava no forno da cozinha. Pegaram talvez a brasa que ainda fumegava de alguma fogueira que tinha sido feita lá no arraial. Achando que fogo é tudo igual, está compreendendo isso? Achando que fogo e brasa é tudo igual. Nisso a gente vê o perigo das pessoas que dizem: a religião, todas são boas, todas levam a Deus. Não é não. Fogo não é tudo igual. Para nós até pode parecer igual, mas Deus sabe fazer a diferença entre o fogo que é santo e o fogo que não é santo. Então, os dois filhos mais velhos de Arão levaram para dentro do véu, no lugar santo, fogo, primeiramente comum, estranho, que estava lá fora, que não era do tabernáculo. Quando Deus quer que o fogo seja aquele que está na sua origem, diante do seu altar, no propiciatório, ali. É aquele fogo que Deus quer. Fogo sagrado. De dentro e não de fora. Deus quer fogo de dentro do seu santuário, não de fora. Não novidades, não coisas estranhas. E esses dois moços não têm discernimento de como Deus se apega em detalhes, pequenos detalhes, para cobrar as coisas. Então eles deveriam ter oferecido fogo do altar e trouxeram fogo de fora. Agora, esse fogo que eles apresentaram lá dentro do lugar santo, primeiro, eles não tinham ordem para fazer aquilo. Veja comigo Levítico 10:1, na parte final, que diz: e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Eles estavam fazendo uma coisa que não tinham ordem para fazer, achando que podiam fazer, porque afinal de contas eram sacerdotes ungidos, eram filhos de Arão, e tinham responsabilidade lá dentro, acharam que podiam fazer aquilo que não lhes tinha sido ordenado. Agiram por conta própria, por vontade própria. Porque só quem poderia fazer aquilo era Arão. Livro de Êxodo aqui, capítulo 30, versículo 7. Vamos começar a entender por que Deus vai consumi-los. Então, nós encontramos aqui, na palavra: e Arão, sobre ele queimará o incenso das especiarias.
cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Quem tinha que queimar era Arão. E acendendo Arão as lâmpadas, à tarde o queimará. Esse será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. Só Arão podia oferecer aquele fogo. E os seus 2 filhos acharam que eles podiam fazer isso tranquilamente, mas eles não tinham sido ordenados para fazer aquilo. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Que fogo estranho é esse? Já que quem criou o fogo foi Deus, quem fez a brasa foi Deus, quem fez o carvão foi Deus, quem fez as cinzas foi Deus. Se tudo é criado por Deus, onde está a gravidade desse fogo? Será que é simplesmente porque eles pegaram brasas de fora do tabernáculo? Só isso? Isso também. Mas só isso? Teria sido esse o grande problema que custou a vida dos 2 de uma vez só? O problema todo aqui, pelo qual eles foram consumidos, é que eles estavam na desobediência. Eles não obedeceram a Deus. Aquilo não lhes tinha sido ordenado. E o grande problema no mundo espiritual está na obediência e a desobediência do ser humano. O grave problema não é a brasa, porque Deus fez todas as brasas. O grave problema está na desobediência, na falta de sujeição à autoridade. O que eles quiseram fazer? Agir de uma maneira independente de Arão, fazendo um trabalho à parte, sem ordem. Eles estavam com autonomia, pensando que tinham autonomia, para fazer o mesmo trabalho que o pai deles fazia, e eles achavam que tinham direito de fazerem um trabalho paralelo, um trabalho à parte, sem ordem. Eles achavam que podiam. Eles não estavam caminhando mais com Arão, apesar de serem parentes muito próximos. Eles não estavam mais caminhando na direção de Deus também. Eles estão agindo independentemente, fora de ordem, mas estão crentes que são sacerdotes ungidos e que podem fazer o trabalho à parte. Não precisamos caminhar junto com Arão. Vamos pegar essas brasas aqui, vamos entrar ali. Vamos queimar incenso a Deus. Por que eles estavam queimando incenso a Deus? Queriam agradar a Deus. A intenção era boa. A intenção era excelente. Mas Deus não vai falar, olha aqui, Nadab e Abiú, próxima vez vou queimar vocês, viu? Próxima vez eu vou fazer um fogo consumir vocês, um fogo santo. Não me façam mais isso. Deus não deu explicação nenhuma. Tampouco Deus foi procurar Arão ou Moisés e dizer, olha, fala para aqueles 2 lá, que se eles não se sujeitarem para caminhar juntos, eu vou consumi-los. Deus não deu aviso nenhum. Simplesmente eles estavam lá, pensando que estavam fazendo a obra de Deus, que eram ungidos para isso, e veio fogo do Senhor e os consumiu, e os 2 morreram perante o Senhor. Vão ficar sem filhos, filhos carnais e sem filhos espirituais. Vão morrer. O ministério deles acabou ali, foi exterminado. Porque qual era o problema? Não queriam caminhar juntos. Queriam fazer um trabalho independente. Não queriam estar sujeitos à autoridade de Arão. E esse foi o problema, o fogo estranho estava aí. Eles queriam agradar a Deus queimando incenso ali com aquelas brasas de fora. A intenção é boa, vamos agradar a Deus, vamos pedir perdão, vamos adorar o Senhor, vamos queimar incenso lá dentro.
A intenção é excelente, maravilha. Mas Deus olha, o que está faltando naquela adoração? O que está faltando ali que vai provocar o fogo santo de Deus e consumi-los? Está faltando a obediência, a sujeição à autoridade. Quando você lê aqui no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22, você encontra: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Nadab e Abiú estão lá adorando a Deus, mas Deus quer aquela adoração? O que Deus acha melhor do que uma adoração? Deus privilegia a obediência, a sujeição à autoridade. Obedecer é melhor do que queimar incenso. Se submeter à autoridade é melhor do que adorar a Deus. Acredite nisso. Que adianta você adorar a Deus se você não lhe obedece? Quando Jesus estava aqui na terra, os possessos de demônios não saíam correndo e se ajoelhavam diante de Jesus? E não diziam: eu sei quem tu és o santo de Deus? E não se prostravam diante dele e não o adoravam? Mas aquela adoração tinha algum significado para Jesus? Jesus dizia: demônio, vá para o abismo. O demônio lá no inferno está reclamando: puxa vida, me ajoelhei na frente de Jesus e ele me mandou embora. Por quê? Fogo estranho. Quer adorar sem estar obedecendo? Quer adorar sem estar se sujeitando à autoridade? Deus não admite que esse princípio de autoridade seja ferido. Deus não admite que a autoridade seja desafiada. E Arão está vendo que os filhos estão fora de controle. Não querem andar mais com ele no sacerdócio. Estão achando que têm autonomia e que podem entrar ali e fazer o que quiserem na obra de Deus, que Deus vai aceitar, que eles também podem adorar. Mas está faltando ali o princípio da submissão. Meu querido, Deus escolheu Moisés. Moisés nomeou Arão. E Arão tem debaixo de si os 4 filhos. Todos têm que trabalhar dentro dessa hierarquia, dentro dessa ordem. Não adianta Arão falar assim: eu sou irmão de Moisés, você é maior do que Moisés. Não, tem que obedecer sim. A pessoa está afrontando o próprio Deus. E a pessoa pensa: não, eu posso fazer, eu também sou homem de Deus, eu também sou mulher de Deus, não devo satisfação para ninguém. Pensa que tem autonomia, mas não tem. O diabo, amados, ele quer subverter o princípio de autoridade desde o princípio. Foi Satanás que colocou a rebeldia no universo. E Deus, quando vê uma pessoa agindo em rebeldia ou fora da autoridade e a pessoa não quer caminhar junto, Deus ele fica irado, a ponto do seu fogo santo sair voluntariamente para consumir. Porque Deus vê nessa atitude um princípio do diabo. O obreiro a obreiro, o pastor a pastora, seja lá quem for, tem que viver debaixo do princípio de autoridade. Porque se ele quer servir a Deus, mas não quer obedecer, não quer se sujeitar, não quer caminhar juntos, Deus não vai honrar. Deus não vai abençoar. A pessoa não se sujeita ao ministério, não se sujeita à obediência e quer servir a Deus, Deus olha aquela adoração, Deus olha aquele trabalho e Deus repudia. Deus diz: tira isso de perto de mim, afasta isso de mim, porque está fora do princípio fundamental do reino, o princípio da autoridade. Você sabe por que o centurião romano, mesmo sendo um pagão, conseguiu
a admiração de Jesus Cristo e o milagre imediato à distância, foi porque ele compreendia o princípio da autoridade. Ele mandou dizer para Jesus: Senhor, não sou digno de que venhas na minha casa para curar o meu criado, porque eu também sou homem de autoridade e sob autoridade. Eu tanto dou ordens como obedeço. Digo a este vai, ele vai. Digo a este vem, ele vem. Digo ao meu criado faz isto, ele faz. Eu também sou sujeito à autoridade. Eu creio que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu creio que basta uma palavra tua, e o meu criado será curado. Jesus disse: que maravilha! Nunca vi tanta fé. Deus opera na obediência, na sujeição à autoridade. Deus, Moisés, Arão, seus 4 filhos, Deus vai ampliar esta hierarquia. Deus vai colocar a base desta hierarquia muito ampla. Nós podemos ver isso aqui mesmo na nossa leitura inicial. Quero que você volte no livro de Números, capítulo 3. Eu vou reler desde o versículo 2 e vou com você até o versículo 10. Acompanhe comigo. E estes são os nomes dos filhos de Arão. O primogênito, Nadab. Depois, Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Atenção, os outros 2 filhos compreenderam o lugar na hierarquia. É Moisés, é Arão e depois nós. Nós temos que servir diante de Arão. Por isso, eles estão no princípio da autoridade e da obediência. Arão não reclamou da morte dos seus 2 filhos, porque ele sabia que seria uma falta de obediência a Deus. E ele sabia muito bem que os 2 filhos estavam fora, se rebelando contra a autoridade de Deus. Mas os outros 2 que restaram, Eleazar e Itamar, eles administram o sacerdócio diante de Arão. Eles dão satisfação para Arão. Não é porque é pai, não. É porque é sacerdote estabelecido por Deus. Eles sabem que devem sujeição, que tem uma hierarquia que tem que ser respeitada. O princípio da autoridade não pode ser ferido. E olha como Deus vai ampliando tudo. E falou o Senhor a Moisés dizendo: olha só Deus, hein? Quando Deus vê que está tudo na hierarquia, tudo certinho, que o princípio de autoridade está sendo obedecido, Deus olha, fica contente e olha só, ele fala a Moisés, versículo 6: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Olha só, está ampliando o trabalho. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação. Olha a hierarquia, a congregação tem que respeitar a hierarquia. Diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. É um ministério, gente. O ministério funciona assim. Tem hierarquia. Tem, amados. Não adianta nada reclamar da presidência do ministério, ou reclamar do conselho de pastores, ou querer se rebelar contra o pastor local da igreja, ou querer se rebelar contra o dirigente dos diáconos ou dos obreiros. Não adianta ficar reclamando contra o líder dos levitas, ou o líder dos jovens, ou do grupo de senhoras. Não adianta se inflamar contra a autoridade e tentar passar por cima. Ah, eu sou amigo do pastor João Ribe, deixa ir direto com ele reclamar do pastor. Você está frito, meu querido. Vai sair fogo santo e vai te consumir, porque você está debaixo do princípio do diabo. Você não tem humildade, você não se sujeita, você não quer caminhar junto. Você está querendo servir a Deus, mas está apresentando fogo estranho.
A pessoa não é abençoada. Olha só, o ministério do tabernáculo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meu querido, minha querida. Vou dizer isso diante de Deus com todo o temor no meu coração. Eu fui chamado por Deus para fazer esse trabalho. Deus entregou algo que eu recebi e passei adiante. E vou continuar passando. Porque a ordem que eu recebi do Senhor não é só pregar o Evangelho, é fazer discípulos também. E os que trabalham junto comigo têm que compreender esse princípio de autoridade. Pode ser pai, pode ser irmão, pode ser parente, pode ser primo, pode ser cunhado, pode ser membro da igreja, pode ser pastor da igreja. Eu não estou querendo me exibir ou mostrar autoridade, ou querendo ser chefe de ninguém. Mas eu fui constituído por Deus para fazer esse trabalho. Se alguém tenta fazer algo independente, paralelo, e não quer caminhar junto, pensa que está servindo a Deus, mas está oferecendo um fogo estranho, e Deus não se agrada dessas coisas. É por isso que o trabalho não vai para frente, é por isso que a coisa fica travada. Há um princípio de autoridade no reino, amados. Não se deve confundir as coisas. Arão e Miriam, em um certo momento, vão confundir as coisas. Somos irmãos mais velhos do que Moisés. Deus tem falado só com ele, tem falado conosco também. E resolveram atacar Moisés por causa de problemas familiares. E revoltaram o povo contra Moisés. Moisés ficou muito tranquilo, porque ele estava no princípio da autoridade de Deus. Moisés sabia que podiam falar o que quisessem dele, porque ele estava no princípio da autoridade de Deus. Os outros é que estavam se rebelando contra esse princípio, e estavam no princípio de Satanás. O princípio do diabo é rebelião. Olha só, vamos comigo no profeta Isaías. Eu quero ler isso com você, amados, porque você não vai sair daqui hoje sem compreender a palavra de Deus. E se você está apresentando fogo estranho no altar, você precisa se converter. Você precisa se sujeitar. Porque Deus não aceita a desobediência nem a rebelião. Toda pessoa que age dessa maneira está agindo por ordem de Satanás. Olha o que diz aqui, ó, Isaías capítulo 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. E acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que ele queria? Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, mas ele não tinha ordem para isso. Deus não aceita que a sua autoridade seja desafiada. E no reino de Deus, tudo funciona debaixo do princípio de autoridade. Amado, amada, você tem que temer a autoridade. Tem que respeitar a autoridade. Tem que fechar a tua boca quando você pensa em falar mal da autoridade. Você precisa vigiar. Porque nisso que você abre a tua boca para murmurar, você está agradando o diabo. O diabo está dizendo isso mesmo, se rebela, reclama, fala mal, murmura. O diabo está te incentivando. E o diabo bota outros demônios naqueles que estão te ouvindo para dizer, é isso mesmo, é isso mesmo. E você pensa que está agradando. Você pode até agradar os fofoqueiros. Você pode até agradar os rebeldes. Mas Deus está muito triste com você. Deus anda muito chateado com você. Satanás disse, eu vou me sentar ali acima de tudo, serei semelhante ao Altíssimo. Ah, é? Versículo 15. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O que é que tem no inferno? Fogo. Fogo que consome. Fogo que faz até a alma gemer e ranger os dentes. Fogo que nunca se apaga, que nunca termina. Aquele fogo quem acendeu foi Deus. Pelo diabo, o fogo do inferno já tinha sido apagado, mas aquele fogo está preparado para Satanás, o diabo, seus anjos e todos aqueles que são rebeldes a Deus e não atuam no princípio da autoridade do reino de Deus.
É por isso que Deus não aceita a rebeldia. É por isso que Deus não aceita que a pessoa faça o que quer na obra de Deus. Não é assim não, isso é pouco estranho. Está compreendendo a gravidade? Eu quero voltar com você no livro de Números, capítulo 3. Eu tinha parado no versículo 8. E vou continuar a partir do versículo 9. Só vou ler o 9 e o 10 agora. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Olha, levitas, vocês vão obedecer a Arão e seus filhos. Acima de Arão está Moisés, e acima de Moisés está Deus. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Olha só, Israel vai ter que se sujeitar aos levitas. Hierarquia. É assim que a obra funciona, é assim que o ministério cresce, é assim que o reino de Deus trabalha. E é assim que tem que ser. Fora disso é fogo estranho. Versículo 10 diz: mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Deus não quer a morte de ninguém. Deus quer a compreensão. E no teu caso, Deus está sendo muito misericordioso. Deus não está fazendo como Ele fez com os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú. Deus está te advertindo. Deus está te falando. Deus está te aconselhando. Deus está te orientando. Há um princípio de autoridade no reino. Quando você se sujeita a esse princípio de autoridade, o que importa é a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar, do que queimar incenso, é melhor do que trabalhar na obra, é melhor do que adorar. Obedecer é o princípio fundamental, e é por causa da transgressão desse princípio que Satanás foi arrojado até o inferno. Porque feriu esse princípio e ensina os homens a ferirem esse princípio. Deus, quando criou todas as coisas, colocou o homem no Éden, Ele sujeitou todas as coisas. Adão tinha que estar sujeito a Deus, e todas as coisas na terra estavam sujeitas a Adão. Aí Deus tirou de dentro de Adão a mulher, que já tinha sido criada, só precisava ser separada. Então Deus tira a mulher. Mulher, o homem é o teu cabeça. Você tem que se sujeitar a ele. A mulher, ela não vai nem se sujeitar ao marido nem a Deus. Vai se sujeitar à serpente, ao diabo. Transgrediu, se rebelou, desobedeceu. Qual foi a consequência? Fora do paraíso. É a consequência da desobediência. Não adianta. O céu funciona desta maneira, e o reino de Deus aqui na terra funciona desta maneira. Não adianta você querer fazer a obra de Deus estando em rebelião, reclamando da autoridade, falando mal dos pastores, discutindo as ordens, trabalhando contra. Não adianta. Você está tendo o privilégio de ouvir esta advertência, porque Deus não quer que você seja consumido. Se hoje você se consertar, Deus vai começar a abençoar o teu ministério e a tua vida. Deus vai começar a te usar poderosamente. Primeiro, ser servo obediente. Ser serva obediente. Quando Jesus Cristo chegou ao último dia do seu ministério aqui na terra, naquela quinta-feira para sexta, de madrugada já, Ele orou no Getsemane, dizendo: Senhor, meu Deus, se possível, passe de mim este cálice sem que eu o beba. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Princípio da obediência. Jesus sabe que o importante ali é obedecer. Ele quer saber, é possível encontrar outra maneira? Orou 3 vezes e disse as mesmas coisas. E nenhuma das vezes ele
se rebelou contra o princípio da autoridade, se sujeitando a Deus. Seja feita a tua vontade e não a minha. Obedecer ali era melhor do que sacrificar. Ele podia falar, não, deixa o ano que vem eu morro na cruz. Meu Deus, eu acho que é melhor deixar para o ano que vem. Ali obedecer era melhor do que sacrificar. A gente pega um pastor, uma pastora, sai daqui de onde você está. Vamos dar um exemplo. Vai para o meio da selva. Puxa, pastor, não dá. Meu filho está na escola. A minha mulher não vai gostar, não vai se adaptar. Não dá não. A pessoa discute. Se a gente pega uma pessoa e diz, você vai fazer esse trabalho aqui. Ah, mas eu não queria fazer esse. O que você queria? Ah, eu queria tocar. Não, mas nós estamos mandando você cantar. Ah, mas eu queria tocar. Não, mas nós estamos mandando você cantar. Ah, não, eu prefiro tocar. Mas nós estamos mandando você cantar. Ah, então não vou. Então não vou, né, pastor Joaquim? Pastor me deu uma ordem, eu não gostei, sabia? O pastor me deu uma ordem, eu não gostei desse pastor novo que chegou. Ele chega aqui, vai bagunçando tudo, pensa que manda. Não gostei do que esse pastor falou, não gostei do que esse pastor fez e sai murmurando. Você está ferindo o princípio da autoridade de Deus. Você diz que quer trabalhar na obra, mas está trabalhando para o diabo. Porque quem trabalha para Deus diz, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Eis-me aqui para servir. Eis-me aqui como servo, eis-me aqui como serva. É assim que o reino funciona. Fora disso não há prosperidade. O reino não cresce. O que Deus fez primeiro? Puxa, peraí. Nadab e Abiú estão completamente em rebelião. Os outros dois filhos estão me servindo. Eu não vou poder abençoar esse ministério. Eu não vou poder dar os levitas para Arão. E não vou poder dar toda a congregação dos filhos de Israel para os levitas. Porque há um princípio grave ali. Falta de sujeição. Falta de obediência, falta de humildade, excesso de autonomia, excesso de ego, excesso de orgulho. Eu não vou poder continuar fazendo o que eu quero com esse ministério doente desse jeito. Mas Deus diz, eu tenho um plano. Eu tenho um plano que Moisés está realizando, que Arão está fazendo, que Eleazar e Itamar estão se sujeitando, mas Nadab e Abiú estão querendo caminhar à parte. Eu quero pegar a tribo dos levitas e dar para Arão e seus filhos, mas com aqueles dois em rebeldia, em desobediência, em autonomia excessiva, em orgulho, não posso. Eu quero pegar a congregação dos filhos de Israel e entregar inteira para os levitas. Eu quero estabelecer o princípio da ordem. Eu quero estabelecer a hierarquia. Eu quero todo mundo na autoridade. Mas com aqueles dois ali não dá. Primeiro eu vou ter que fazer a limpeza, disse o Senhor. Deus só esperou Nadab e Abiú entrar ali com aquele desejo de adorar a Deus, queimando incenso. Deus deixou bem claro que era ele que estava fazendo aquilo. Saiu fogo do altar e os consumiu, e os dois morreram. E a partir da limpeza que Deus fez, aí sim, os outros dois filhos, Itamar e Eleazar, estão sujeitos a Arão, Arão sujeito a Moisés, Moisés sujeito a Deus. Agora sim eu dou os levitas para eles, agora sim eu dou a congregação. Todos estão na união, todos estão na hierarquia, todos estão na obediência, todos estão me servindo em unidade. Então agora eu vou operar poderosamente. Eu vou fazer a minha glória encher o santuário. Eu vou abençoar muito esse povo. Você está compreendendo? Se você é do tipo fofoqueiro, murmurador, que só reclama, que discute as ordens, que se rebela, meu irmão, você não sabe o perigo que você está correndo. Minha irmã, você não sabe o perigo que você está correndo. Você está se achando o máximo, né? Falando mal, reclamando. Sabe mais do que o pastor.
Sabe mais até do que o presidente da igreja, não que eu saiba grande coisa. Eu posso até não saber tudo, mas foi a mim que Deus colocou. E Deus vai continuar me usando. E quem estiver trabalhando debaixo desse princípio de autoridade, Deus vai operar poderosamente. Quem estiver fora desse princípio está trabalhando para o diabo. Está trabalhando contra o reino de Deus. E Deus não vai deixar isso por menos. Por isso hoje, em primeiro lugar, eu quero de toda essa congregação aqui uma compreensão desse princípio poderoso sobre o qual o reino de Deus está estabelecido. É a autoridade de Deus sobre as outras autoridades que Ele constituiu e que vão exercendo autoridade naqueles que estão abaixo, e isso tem que ser sem discussão. Isso tem que ser em unidade. Isso tem que ser em obediência. O diabo vai estar toda hora dizendo para você: você acha certo o que ele está fazendo? Se rebela. O diabo vai te dizer isso toda hora. O diabo chegou para Eva e disse: você acha certo o que Deus falou? Que se você comer aquela fruta do conhecimento do bem e do mal, você acha que você vai morrer? Você acha mesmo? O diabo vai colocar pensamentos na cabeça de muitos para dizer: ele está errado, se rebele, não obedeça não, está errado. O diabo vai dizer isso para muitos e muitos vão obedecer. Muitos vão atender o diabo, vão ser usados pelo diabo. Mas esta obra, meu querido, minha querida, está sujeita ao Deus Todo-Poderoso. E se precisar, Deus vai fazer a limpeza. Ele vai tirar fora. Quem era Eva para ouvir o diabo pela boca da serpente que estava dizendo: você acha certo o que Deus disse? Ela não tinha comido a árvore ainda, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela só poderia conhecer o que era certo e errado se já tivesse comido daquele fruto. Então ela foi pela cabeça do diabo. Não queira você saber o que é certo e o que é errado. Não queira você discutir as coisas. Você não foi colocado aqui para isso. Eu não discuto a salvação do jeito que ela é. Eu só sei que é assim. O Filho de Deus, santo e inocente, veio a esta terra, viveu a sua vida santa sem pecados e morreu na cruz do Calvário no meu lugar. Eu não vou ficar discutindo com Deus dizendo: eu não mandei ele morrer no meu lugar. Eu não mandei ele fazer sacrifício. E eu não gostei dessa fórmula não. Um justo morrer por um injusto, um santo morrer por um pecador. Eu não gostei dessa fórmula não. Eu prefiro o Buda, eu prefiro o Maomé. Parece que a coisa é um pouco mais inteligente. Não, eu prefiro o Kardec. Parece que o Kardec é um pouco mais racional, tem mais lógica. Isso é rebelião. Deus estabeleceu que Jesus Cristo é o seu Filho e o único Salvador de toda a humanidade. E quem quer ser salvo tem que se submeter àquilo que Deus determinou. Fim de papo. Não se discute o que Deus faz. Quem é você para dizer: eu não acho certo um inocente morrer por um culpado? Quem é você para discutir isso, o que é certo e o que é errado? Você está cego. Você está com a sua mente entortada, poluída. Você não conhece a mente de Deus. Você não conhece os pensamentos de Deus. Deus diz: os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Só quero que você compreenda uma coisa hoje. E eu vou ser talvez o pregador mais bem sucedido que esse país já teve. Se eu conseguir só enfiar isso na tua cabeça e na cabeça de quem está ouvindo pela rádio. Se eu conseguir só fazer você compreender isso, eu vou falar: poxa, valeu a pena eu ter passado pela terra há alguns anos. Se você compreender que toda a sua vida, salvação, bênçãos, talentos, prosperidade, ministério, tudo
serviço na obra, tudo está debaixo deste princípio. A autoridade que vem de Deus. A Bíblia diz que não existe autoridade que não tenha vindo de Deus. Se você se sujeitar à autoridade, então você compreendeu o princípio fundamental do reino. Porque não vai adiantar nada você frequentar esta igreja ou qualquer outra a vida toda, sem faltar nenhuma reunião, até trabalhar lá dentro e continuar discutindo as ordens, murmurando, se rebelando, fazendo coisas à parte da sua própria cabeça. No final, o fogo de Deus vai te consumir, você vai queimar no inferno. Mas se você se sujeitar à autoridade de Deus, e a autoridade que Deus estabeleceu, seja ela quem for, se o pastor disser na igreja, o porteiro é teu chefe, o faxineiro manda em você, a autoridade foi constituída por Deus. Puxa, aquele irmão era porteiro, foi consagrado a pastor. Imagina que eu vou obedecer àquele porteiro. Você está frito. Quem constituiu aquele porteiro como pastor foi o Deus Todo-Poderoso. Você tem que se sujeitar, se é que você é de Deus. Tem que acatar o ministério. Você pode até não compreender as decisões, mas tem que obedecer. Eu quero que todos os obreiros, obreiras, todos os que estão aqui na igreja se coloquem de pé. Não adianta nada. Eu sei que muitos têm vontade de trabalhar na obra, de fazer a obra. Não adianta nada, amados. Nós impormos as mãos sobre vocês, ungirmos vocês como sacerdotes, se vocês estiverem fora desse princípio. Eu leio aqui no livro de Números 3, verso 3, que diz: estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Nadab e Abiú eram ungidos e consagrados para aquele trabalho, mas se rebelaram. Adianta a gente separar você como diácono, como diaconisa, e você não quer obedecer? Se o pastor falar para você, veja bem, você foi separado como obreiro, como obreira, como diácono, diaconisa, ou como evangelista, ou como pastor. Eu quero você tal dia e tal hora, tantas vezes por semana ou todos os dias. Não adianta você discutir. Você vai ter que obedecer. Se o pastor marcar uma vigília aqui na igreja e falar, eu quero você aqui nessa vigília, meu amigo, nem fale que esteja cansado. Se ele falar, é a noite inteira que eu estou mandando, é a noite inteira. Aí Deus olha de lá de cima e fala, que ministério obediente. Esse ministério não está obedecendo o pastor, está obedecendo a mim. Eu vou abençoar poderosamente. Você tem que se sujeitar ao reino. E àqueles que estão representando o reino. Aqueles que foram constituídos por Deus. Não importa se você concorda ou não com quem Deus constituiu. Se Ele constituiu, você tem que obedecer. Compreendeu isso, sim ou não? Então eu vou deixar agora com você. Se você quer ser como Nadab e Abiú, ou se você quer ser como Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú estão lamentando até hoje. Puxa vida, hein? Puxa vida, a gente aqui nesse lugar de tormento. E a nossa unção? Foi embora. E o nosso ministério? Desapareceu, foi consumido. E a nossa salvação? Se perdeu. Porque nós não nos sujeitamos à autoridade, não quisemos trabalhar em unidade, não quisemos andar juntos. Só por causa disso. Perdemos tudo. Itamar e Eleazar disseram, vamos servir diante de Arão.
Vamos respeitar. Vamos obedecer. Vamos nos sujeitar. Agora, debaixo de Eleazar e Itamar, estavam os levitas. Os levitas sabiam, nós temos que obedecer. E abaixo dos levitas estava o povo de Israel, a congregação de Israel. Autoridade sobre autoridade. Esse é o princípio. Quantos aqui querem ser como Eleazar e Itamar? Levantem as mãos. Amém. Coloque a mão direita sobre o teu coração. No que você anda se rebelando? Falando mal, murmurando, desobedecendo. É importante que você faça essa análise. Porque é uma oportunidade que Deus te dá de discernir antes que o fogo te consuma, antes que você seja atirado. O teu compromisso tem que ser com a autoridade de Deus, com a obediência a Deus. Quero obedecer mais do que tudo. Quero obedecer, simplesmente obedecer. Ser servo fiel e obediente. Ser serva fiel e obediente, tal qual o meu Senhor Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homens, fazendo-se semelhante aos servos. E achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obediência até a cruz. Mas o que aconteceu? Deus o Pai o ressuscitou poderosamente. Lhe deu todo o poder e autoridade. Oh glória! Por causa da sua obediência. Quem não obedece à autoridade não pode ter autoridade. Quem não obedece à autoridade não pode ter autoridade. Você quer ter um grande ministério? Tem que ser obediente. Oh glória, vai fazendo esse compromisso com Deus. Longe de mim ser rebelde, longe de mim atuar debaixo da unção de Satanás, longe de mim ser rebelde, ser desobediente, ser murmurador. Longe de mim me rebelar. Não, eu quero me sujeitar à autoridade de Deus. Quero ser servo de Deus. Quero ser servo obediente. Oh glória. Faça o teu compromisso. Enquanto você está nesse compromisso, orando, vai orando, se sujeitando, se humilhando. Estou vendo vários dobrando os joelhos. Estou vendo vários se prostrando. Se você quer se sujeitar, se humilhe até o pó da terra, porque Deus exalta aos que se humilham. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando você está nesta oração, diz aqui, Senhor, para fazer a tua vontade e não a minha. Fala, meu Deus, o que o Senhor quer na minha vida. Corrige em mim a rebeldia, retira de mim a resistência, retira de mim o orgulho, retira de mim, meu Deus, tudo que não te agrada. E enquanto você está se prostrando diante de Deus, o pastor Joaquim Neto estará fazendo esta oração. Esta oração de sujeição. Porque se eu digo ao pastor Joaquim Neto, vem, ele vem. Se eu digo a ele, vai, ele vai. Faça isso, ele faz. Quando você obedece, você agrada a Deus. Você não está obedecendo ao homem, você está obedecendo o próprio Deus. Enquanto você se humilha e se sujeita, o pastor estará orando por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, está escrito, Deus, que toda a tua palavra é digna, é fiel e digna de toda aceitação. Meu Deus, e nós queremos viver na tua palavra.
Nós queremos andar na Tua palavra. Nós queremos, Senhor, obedecer a Tua palavra. Deus, e quando lemos sobre a obediência, meu Pai, meu Deus, chegamos a tremer de ver, Senhor, que o Senhor não tolera, o Senhor não aceita a rebelião, que a rebelião para o Senhor é pior do que a feitiçaria. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor não aceita a rebelião, nós sabemos que o Senhor não aceita a rebeldia, Pai, e é por isso que de joelhos dobrados diante de Ti, diante do Teu trono, clamamos e pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ensina, Senhor, nos ensina a obedecer à autoridade. Pai, queremos compreender este princípio, meu Pai, que é fundamental, que é indispensável para um ministério de bênção, de vitória, meu Deus, para uma vida abençoada por Ti. Meu Deus, queremos compreender e viver este princípio, Senhor. Não nos deixe, meu Deus, nem por um minuto, nem por um segundo da nossa vida, nos esquecer, ó Pai, deste princípio, Senhor. Meu Deus, toma cada um dos Teus filhos agora. Meu Deus, toma cada pastor, cada evangelista. Meu Deus, cada diácono, diaconisa, Senhor. Meu Deus, e coloca de uma forma poderosa em cada coração agora. Meu Deus, acende esta chama da verdade, da obediência, do temor ao Teu nome, do respeito, da obediência à autoridade constituída pelo Senhor. Meu Deus, acende a chama desta obediência, deste princípio bíblico em cada coração, meu Pai. Meu Deus, e que até dormindo esta pessoa, ela venha estar embaixo desse princípio, meu Deus. Senhor, que todos os dias da vida deste Teu filho, desta Tua filha, que ele venha viver e andar neste princípio, meu Pai. Meu Deus, a maior virtude do homem é reconhecer que ele é pecador, que ele é frágil, que ele é pó, e que ele depende da Tua bênção, da Tua unção, do Teu cuidado. Meu Deus, e nós estamos aqui de joelhos dobrados para reconhecer isso, Senhor. Reconhecer que o Senhor está acima de todos. Meu Deus, e que temos uma hierarquia, meu Pai. Meu Deus, que temos autoridades constituídas sobre a nossa vida. Meu Deus, o Senhor Jesus, Ele ficou entusiasmado. De ler o texto, nós podemos ver o entusiasmo do Senhor Jesus. De ver que aquele centurião, mesmo sendo um ímpio, ele compreendeu este princípio de ter autoridade e estar debaixo de autoridade. Meu Deus, eu sei que Jesus, ele fica entusiasmado, ele fica feliz, ele fica alegre quando ele vê alguém reconhecer este princípio, mas não de aparência, porque nós não queremos viver de aparência, meu Pai. Meu Deus, se for para viver de aparência, eu prefiro morrer, meu Deus. Se for para ser um crente de fachada, meu Deus, eu prefiro morrer. Eu quero ser um verdadeiro adorador, Senhor. Eu quero que os Teus princípios estejam na minha vida. Meu Deus, eu sei que está no coração de cada um dos Teus filhos. Este pastor, este obreiro, este evangelista não quer viver de fachada, meu Deus. Essa pessoa não quer se prostrar só para chamar a atenção de ninguém, não. Mas ela está se prostrando, meu Deus, para mostrar que no espírito, na alma, meu Deus, ela está curvada diante da autoridade máxima da igreja, que é o Senhor, é Jesus Cristo. E para mostrar, meu Deus, que está disposta a obedecer, meu Deus, este princípio de autoridade, a obedecer, meu Deus, a Tua palavra. Então, Senhor, contempla agora cada coração. E segundo, meu Deus, a adoração de cada um. Segundo, meu Deus, a fidelidade, a sinceridade de cada um, meu Deus. Porque o Senhor é um Deus que contempla o coração, meu Pai. A Tua palavra diz que o Senhor não olha a aparência, mas o Senhor olha o coração, a sinceridade do coração, o temor, a obediência, a fidelidade do coração. E eu sei que o Senhor conhece o coração de cada um de nós.
O Senhor conhece o coração do pastor João Ribe Palharim, que é o presidente da comunidade cristã Paz e Vida, constituído pelo Senhor, que recebeu esta autoridade, esta unção do Senhor. E eu sei que o Senhor sabe que ele é humilde para reconhecer que a autoridade maior do que a que ele recebeu está sobre Jesus, está sobre o Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe, meu Deus, que eu não quero jamais fazer nada sem ser embaixo das autoridades que foram constituídas sobre a minha vida. Meu Deus, o Senhor conhece o coração de cada pastor. Então, meu Deus, segundo a obediência, a sinceridade, a fidelidade de cada coração, meu Deus, que o Senhor venha liberar bênçãos, bênçãos de verdade, bênçãos, meu Deus, na vida espiritual, meu Deus, no ministério, meu Deus, que a partir deste momento que esta pessoa entende este princípio, meu Deus, que venha acontecer coisas no ministério desse pastor, deste obreiro, desta obreira, que ele mesmo venha se surpreender, meu Deus, com as coisas grandes que estarão acontecendo, com os milagres, meu Deus. Eu posso ver, meu Deus, obreiros, meu Deus, diáconos, diaconisas, evangelistas, crescendo nesse ministério, porque, meu Deus, tem sinceridade de coração diante de ti neste momento. Oh, ricanta névias, candaramalaba, xuriandalás. Ah, meu amado Espírito de Deus, contempla a tua alma agora. Ah, meu querido Espírito de Deus, contempla o teu espírito agora. O Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele está contemplando a tua alma. Ele está contemplando o teu espírito. Ele está testificando agora no teu espírito. Eu tenho certeza. Coisas grandes já estão acontecendo. Creia nisso. Não duvide. É isto mesmo que o Espírito Santo está falando no teu coração. É isto mesmo que Deus está dizendo. É isto mesmo. Oh, ricanta névias, candaramalá. Você acha muito? Você acha muito? Mas Deus tem muito mesmo para os obedientes. Deus tem muito mesmo para os fiéis. A bênção de Deus para a tua vida é grande. Ah, meu amado e minha amada, adora este Deus. Deus não despreza um coração contrito, quebrantado, sincero. Deus sabe que você é pecador. Deus sabe que você é falho. Deus conhece a estrutura do homem. Ele sabe que o homem é como a erva do campo, que hoje está verde, amanhã perece. Mas Deus, Ele sabe o que pode fazer a tua vida. Deus sabe o que pode fazer de você, meu amado e minha amada. Deus sabe o que pode fazer da tua vida, do teu ministério. E Ele está dizendo para você nesta noite: eu sou Deus que chama a existência as coisas que ainda não existem. Ah, não duvide não, acredite mesmo. Esta unção está sobre a tua vida. Esta unção está liberada para a tua vida. Mas não seja um crente de fachada não. Não seja um crente de aparência não. Seja um cristão autêntico. Tenha a mente de Jesus Cristo. Tenha a personalidade de Cristo. Tenha as características de Cristo. Seja cristão na igreja, no trabalho, em casa, na rua, onde você estiver. Seja um cristão autêntico. Deus vai fazer de você um fogo abrasador, como diz a sua palavra. Deus é o que faz dos seus mensageiros um fogo abrasador. O fogo verdadeiro, o fogo do Espírito Santo, o fogo de Deus estará na tua vida. Não terá fogo estranho na tua vida a partir do momento que você é obediente e fiel. O fogo verdadeiro estará na tua vida, no teu ministério, nas tuas palavras, nas tuas mãos. Só de olhar para você, o mundo vai saber que você é um homem de Deus.
Só de olhar para você, o mundo vai saber que você é uma mulher de Deus. Só de olhar para você, todos saberão que há um fogo de verdade, um fogo que veio do alto do céu, que está sobre a tua vida. Aleluia! Oh glória! Ripa lava lava cheias. O mundo verá o poder de Deus na tua vida. O mundo verá a unção de Deus na tua vida. O mundo verá a virtude de Deus em você. Por onde você passar, os sinais estarão, os sinais te seguirão, porque a palavra de Deus diz: estes sinais seguirão aos que crerem. Se você crê, você obedece. Se você obedece, os sinais acontecerão. Ori canta névias candaramalás, oria lá de candaramalaba churianda lá. Oria lá de canta névias candaramalaba churianda lá. Orianda lá de canta névias candaramalás. Receba de Deus uma unção especial hoje. Se coloque em pé no seu lugar. E com os seus olhos fechados ainda, erga as suas mãos para o alto. E como quem contempla a grandeza, a beleza de Deus, diga: Senhor, eu reconheço, o Senhor é a autoridade máxima nos céus e na terra. O Senhor tem e terá para sempre o domínio de todas as coisas. Eu coloco nas tuas mãos a minha vida, o meu ministério. Eu me entrego, eu me rendo à tua vontade e declaro: eu vou obedecer a tua palavra. Eu serei fiel, porque eu quero viver para sempre debaixo da tua unção. Que assim seja. Adore a Deus, adore ao Senhor, aplauda ao Senhor, diga glória, glória, glória a Deus. Enquanto você aplaude, diga: Senhor, eu declaro que o Senhor é a autoridade máxima sobre a minha vida, e a partir de hoje eu obedecerei toda a autoridade que for constituída pelo Senhor sobre mim. Que assim seja. Aleluia, glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.